Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria e nós vamos trabalhar com área de superfície. É um conteúdo muito simples, então vocês vão ver que nós vamos ter, de fato, somente alguns exemplos, tá? 2 exemplos, logo na sequência a matéria já, os exercícios para vocês poderem treinar. Então, nessa sessão, nós aplicamos as integrais duplas ao problema de calcular a área de uma superfície. Ele está dizendo aqui na seção 8, volume 1, ou seja, cálculo 1, nós descobrimos que a área é um tipo muito especial de superfície, uma superfície de revolução, pelos métodos de cálculo de uma variável única. E aqui nós calculamos a área de uma superfície com a equação z f de xy. Então, não é só um f de x, né, um y e um f de x, mas sim agora de duas variáveis ou mais. Tá? A área da superfície da equação z de f de xy, onde xy pertence ao d, que é a região do domínio que eu quero calcular, onde f de x e f de y são contínuos, ou seja, derivado em relação a x e derivado em relação a y, é calculado por essa fórmula aqui. No livro, está faltando esse quadrado, já completei, tá? A integral dupla da raiz quadrada de fx de xy ao quadrado, mais fy de xy ao quadrado, mais 1. Ou simplesmente, integral dupla da raiz de 1, só troquei 1 para frente, tá vendo? dz dx, que é derivar a função z em relação a x, que é o mesmo que falar que é o fx ao quadrado, mais del z del y, que é o mesmo que falar que é o fy ao quadrado dA. Tá? Então, essas duas equações são as mesmas, só que aqui está f de fx e aqui é fy da função, e aqui a função é z. Então, del z del x, derivado de z em relação a x, del z del y, derivado de z em relação a y. Muito bem. O primeiro exemplo que nós vamos resolver aqui diz: determine a área da superfície z igual a x quadrado mais 2y, que fica acima da região triangular T do plano xy com vértices 0, 0, 1 e 0 e 0 e 1. Já coloquei aqui a região T, né? 0, 0, 1 e 0 e 1 e 1. Na verdade, o que está dizendo aqui para nós é o seguinte, né? Essa aqui é uma equação, uma função de 3 dimensões. Aqui está aquela função, ó, 0, 0, 0 e 1 e 1 e 1, principalmente aqui, né? Então esse triângulo aqui, e que eu calculo essa área que tem aqui. Então imagine que aqui tem uma função subindo aqui, né? Esse triângulo todo ele vai continuar subindo, e aqui tem uma função assim, que essa função é x quadrado mais 2y, essa função aqui de cima. Eu quero saber qual que é a área superficial desse espaço que tem aqui, cortado por essa equação, como se fosse de fato uma cortina para poder ser calculado, tá certo? Então vamos lá. Então a ideia aqui é calcular essa área. Então nós vamos agora fazer o cálculo dela para poder determinar. Então eu vou usar a fórmula que nós trabalhamos agora há pouco, né? Integral dupla da minha função, que é x ao quadrado, desculpe, né? Esse aqui é o z, né? Vou colocar aqui. O z ele é x ao quadrado mais 2y, então vou calcular a integral dupla da raiz de 1 mais del z del x ao quadrado mais del z del y ao quadrado dA. Então, primeiro que eu preciso calcular del z del x. Del z del x derivado dessa função em relação a x é 2x. E del z del y é a derivada da função em relação a y, ou seja, simplesmente 2. Então, a área que vai ser essa integral vai ser a integral dupla da região, e aqui é a região T, tá certo? A região T de raiz quadrada de 1 mais 2x ao quadrado mais 2 ao quadrado dA. Eu posso definir no final que eu quero calcular primeiro aqui. Então, vai ser a integral da região T da raiz de 1 mais 4x quadrado mais 4dA, ou a integral dupla da região T da raiz quadrada de 4x quadrado mais 5dA. Muito bem. Nesse momento, tem que escolher qual que vai ser o intervalo que eu vou trabalhar. Olhando por essa função aqui, ó, esse aqui é y igual a x, tá certo? Encontro essa reta aqui. Para encontrar essa reta aqui, eu posso fazer o determinante, né? Eu posso colocar lá x, y e z, na verdade aqui 1, né? x, y e 1, x, y, e aqui coloco os pontos, ó. O ponto 0, 0, 1, e o ponto 1 e 1, e aqui sempre 1, 1 e 1. Determinante de geometria analítica, né? Aqui é 0, aqui é 1, y.
aqui é 0 igual, aqui é 0, aqui é x, e aqui é 0 de novo, então seja y igual a x. Tá? Nesse momento, então, eu posso determinar quem vai ser o meu intervalo, e aí meu intervalo vai ser o x. Tá? Se eu escolher o x como fixo, o x varia de 0 até 1, o x varia de 0 até 1, e o meu y varia de 0, porque o 0 que tem embaixo dele aqui, né? O 0 aqui, e quem tem em cima é x, de 0 até x. E aí eu calculo, então, integral dupla, o x de 0 até 1, o y de 0 até x, raiz quadrada de 4x² mais 5 dy dx. E é conveniente porque eu tenho x² aqui dentro. Se eu fosse começar por dx, eu ia ter que fazer uma substituição trigonométrica. Então fica mais fácil assim. 0 até 1 de y, que multiplica a raiz de 4x² mais 5, variando de 0 até x dx. Vou colocar aqui a continuação. Integral de 0 até 1 de x, que multiplica a raiz de 4x² mais 5 dx. O zero não precisa porque vai zerar. Nesse momento aqui, ó, eu sei que aqui eu tenho derivada de lá de dentro. Eu posso chamar de u 4x² mais 5. du vai ser 8x dx. Portanto, du sobre 8 vai ser x dx. E aí, esse x dx eu chamo de du sobre 8, então vai ficar a integral de raiz de u du sobre 8. E posso trocar intervalo. Para trocar intervalo, eu vou fazer o u de 0 e o u de 1. O u de 0 é 4 vezes 0, 0, mais 5, 5. E o u de 1, 4 vezes 1, 4, mais 5, 9. De 5 até 9. E aí eu não preciso voltar ao intervalo anterior. Integrando isso aqui, eu vou ter esse 1/8, eu vou deixar aqui fora. Isso aqui é o elevado a meio, né? Fica o elevado a 3 meios sobre 3 meios, variando de 5 até 9. Esse 2 cancela com esse 8, e fica 4, fica 12. Então vai ficar 1 sobre 12. O u elevado a 3 meios, na verdade, é raiz quadrada de u à terceira, variando de 5 até 9. Coloco o 5 e coloco o 9, né? Então é 1 sobre 12, que multiplica a raiz quadrada de 5 ao cubo, menos raiz quadrada de 9 ao cubo. Pronto. Não é necessário terminar, calcular numerações, nada, a não ser que seja um exercício, né? Onde eu tenha que dar um valor numérico. Se tiver que calcular o valor numérico, não tem segredo, né? Vou colocar aqui mais uma página aqui só para poder determinar ele, né? Mas ficaria lá 1 sobre 12, que multiplica raiz quadrada de 5 ao cubo. Esse aqui está ao cubo, pode sair 5 e fica a raiz quadrada de 5. Então pode sair 5 e fica a raiz quadrada de 5. Menos, né? Porque aqui é menos. Aqui, ó, posso sair a raiz de 9 e elevar ao cubo, ou elevar o 9 ao cubo e extrair a raiz quadrada. Eu prefiro extrair a raiz quadrada de 9, que é 3, 3 ao cubo 27. Portanto, eu coloco aqui menos 27. Pronto, tá lá. Essa é a resposta final do exercício, se fosse para dar um valor numérico, e aí talvez no nosso exercício o gabarito seja assim que seja solicitado, tá certo? Outro exercício, que é o exercício 2, também bem simples, né? Determine a área da parte do paraboloide z é x² mais y² que está abaixo do plano z igual a 9. Então, ó, o z é 9 aqui, e aqui eu tenho x² mais y² subindo, tá vendo? Uma circunferência, uma circunferência, uma circunferência, e um ponto assim por diante. Então, essa área vai ser, então, região D, né? Integral dupla da região D, da raiz quadrada de 1 mais del z del x ao quadrado mais del z del y ao quadrado dA. Mesma coisa, integral dupla da raiz de 1 mais del z del x é 2x, né? Eu vou fazer direto aqui, 2x ao quadrado. E del z del y é 2y, vou fazer já direto, 2y ao quadrado dA. Isso aqui vai ficar a integral dupla de raiz de 1 mais 4x² mais 4y² dA. Bom, vocês vão perceber que aqui eu tenho uma equação que ela está aparecendo
x quadrado e y quadrado. Toda vez que eu tenho x quadrado e y quadrado, e é uma cônica, eu tendo a tentar usar as integrais trigonométricas, ou a conversão para polar. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada de 1 mais 4, que multiplica x quadrado mais y quadrado dA. X quadrado mais y quadrado é r, né? X quadrado mais y quadrado é r. E o r aqui, no caso, é o meu próprio z, né? Então, eu posso dizer que a área vai ser a integral dupla da raiz de 1 mais 4r quadrado, né? Porque aqui está o quadrado, tá certo? Esses dois valores aqui, né? X quadrado r quadrado. E aqui eu vou colocar vezes r dr dθ, certo? E aí eu posso então agora resolver essa equação aqui dessa forma. A pergunta é, qual é a variação do meu θ? Meu θ não tem restrição, então ele varia de 0 até 2π. Qual que é a restrição do meu raio? Se o meu z é 9 maior, ele vai variar de 0, que é o menor, até a raiz de 9, que é 3. Então, varia de 0 até 3. Logo, essa área vai ficar integral de assim. Aqui, ó, eu percebo que eu consigo utilizar substituição trigonométrica para poder resolver também. Então, eu vou chamar o meu U de 1 mais 4r quadrado. O meu du eu vou chamar de 8r dr. E vou falar que o meu du sobre 8 é rdr. E vou substituir a integral dupla de u elevado a meio du sobre 8 dθ. O θ continua sendo de 0 a 2π, não mudou nada para ele. E interno aqui era 0, então quando fosse 0 aqui, ó, 0 no lugar do r ficaria 1. E 3 ao quadrado, que é quadrado, né? 3 ao quadrado, 9, 4 vezes 9, 36, mais 1, 37. Então eu posso agora resolver com um novo intervalo. Esse 1 sobre 8 vai sair para fora, então vamos colocar lá, né? Vai ficar 1 sobre 8 sai, integral de 0 a 2π, eu posso colocar o dθ aqui, porque olha que o r não depende de θ, na verdade o 1 não depende de θ, né? E o u elevado a meio eu vou integrar agora. U elevado a meio vai ficar u elevado a 3 meios sobre 3 meios, variando de 1 até 37. Bom, acabou o problema, né? Então aqui ficou 1/8, aqui ficou θ, variando de 0 a 2π. Aqui subiu 2/3, né? Porque multiplica pelo inverso. E aqui, u elevado a 3 meios vai ficar a raiz quadrada de 37 ao cubo, menos a raiz quadrada de 1 ao cubo. 1 sobre 8 continua, aqui vai ficar só 2π, né? Vezes 2/3 de 37 raiz de 37, menos 1. Aqui, vamos lá, 2 vezes 2, 4. 4 cancela com esse 8 aqui, sobra 2, tá certo? 2 vezes 3, 6. Π sobre 6, que multiplica 37 raiz de 37, menos 1. Essa aqui é a resposta desse exercício aqui para calcular essa área superficial, tá? Simples assim, né, pessoal? Então, agora tem a lista de exercícios. Eu tenho uma lista em inglês e uma lista em português. O número pode ser que seja diferente, então, para vocês utilizarem o Slader, utilizem os números da parte em inglês. Se quiserem entender o que está escrito, é só ler aqui do lado de cá, que a pergunta é a mesma, só muda o número só, tá? E às vezes o número é diferente, então, como eu passo a possibilidade de vocês utilizarem o Slader para poder resolver, é melhor acabar vendo os valores aqui nessa parte em inglês, tá ok? Essa semana, então, a nossa intenção era, de fato, só fazer com que vocês compreendessem como se aplicam integrais múltiplas para cálculo de área de superfícies, tá? No caso, superfície de revolução, em 3 dimensões. Espero que tenha ficado claro, que vocês resolvendo os exercícios consigam entender um pouco melhor. Qualquer dúvida, na próxima semana, na segunda-feira, nós temos a nossa live, para poder tirar as dúvidas. Eu encontro vocês então na nossa live. Um grande abraço e sucesso a vocês.